Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Papo de Palestrinas. Bom, gente, esse vídeo aqui é um vídeo um pouco diferente do que a gente costuma fazer aqui no canal, onde a gente faz análise, a gente fala de as últimas notícias do time, enfim, várias coisas. Mas hoje é um vídeo diferente, é um tipo, não sei, de desabafo, um pedido. Não sei ainda como eu vou descrever. Na verdade, eu nem fiz um roteiro nem nada pra esse vídeo. Nós vamos falar sobre o que aconteceu nesse último jogo aí entre o Palmeiras e o Flamengo no final de semana, no sábado, que inclusive eu estive lá, comecei a gravar um vlog pra vocês, mas lá tava muito ruim de sinal, eu tava sem bateria, esqueci de levar o carregador, então não consegui concluir, mas peço que vocês deixem aqui nos comentários caso vocês tenham interesse em ver o pouco que eu consegui gravar. E, gente, já peço pra vocês deixarem um joinha aqui pra mim, se inscrever no canal quem ainda não for inscrito, ativar as notificações e deixar os comentários de vocês aqui. E vamos conversar então, gente, sobre Gabriela Nelly, de 23 anos, que morreu assassinada por um torcedor do Flamengo no jogo entre Palmeiras e Flamengo, sábado, lá no Allianz Parque, nos arredores do Allianz Parque. Nós vamos falar sobre isso porque nós vemos, né, um grande sentimento de indignação, de tristeza por parte de nós palmeirenses, claro, né? Claro, nós perdemos uma das nossas. É uma notícia muito triste. Era uma jovem de apenas 23 anos, idade do meu irmão, que tinha uma vida toda pela frente, que saiu lá do Paraná para vir para São Paulo para assistir o seu time, né? É uma paixão que não se explica uma coisa dessas. Eu mesmo, gente. Eu saí de casa meio-dia, eu cheguei em casa quase 6 horas da manhã, tá? Pra ir ver o jogo. Então, assim, nada no mundo justifica, sabe, a dor. É impossível colocar em palavras o absurdo da morte da Gabriela. E por que que eu vim agora, esse horário aqui, gravar esse vídeo pra falar sobre esse assunto? Porque, gente, eu vejo uma hipocrisia muito grande hoje, durante todo o dia, durante todo o decorrer do dia, sobre esse assunto. Porque nós, palmeirenses, estamos tão indignados, tão tristes, mas. E com toda razão, claro. Mas e se fosse o contrário? E se fosse um de nós, se fosse um torcedor do Palmeiras que tivesse atingido e matado, assassinado um torcedor do Flamengo? Será que nós estaríamos tão sentidos assim? Será que estaríamos tão comovidos? É essa a pergunta que eu venho aqui fazer pra vocês, é essa reflexão que eu quero trazer aqui pra vocês. Porque o maior culpado disso tudo, gente, é o fanatismo. É o fanatismo. Sabe? O fanatismo, o ódio, a intolerância. E quando eu falo de fanatismo, eu não falo só o fanatismo de futebol. Hoje em dia a gente tem um grande fanatismo por política, por várias outras coisas, no Brasil e no mundo, né? Mas no caso aqui nós vamos falar especificamente sobre esse fanatismo do futebol. O futebol, gente, era pra ser uma coisa leve, era pra ser uma coisa boa, era pra trazer uma coisa assim, que trouxesse prazer, um lazer pra gente, sabe? Um momento assim pra gente se desligar dos problemas da vida, do trabalho, do dia a dia corrido, enfim, era pra ser isso. Mas o que o futebol está se tornando nos últimos tempos tá muito errado. Porque nós estamos brigando, nós estamos matando, nós estamos odiando por causa de futebol, por causa de uma escolha da outra pessoa, que tem todo o direito de torcer por um outro time, de ter um gosto diferente do nosso, uma escolha diferente da nossa. Então, eu pergunto mais uma vez pra vocês, e se fosse um de nós que tivesse feito, se fosse o contrário,
Nós estaríamos tão revoltados? Nós estaríamos com um sentimento tão grande de angústia, de tristeza? Gente, semana passada, quando aconteceu o que aconteceu com o jogador do Corinthians, o Luan, Jéssica, eu vi com meus próprios olhos, em todos os grupos de palmeirenses que eu participo, torcedores fazendo piada com a situação do Luan. Eu vi. Fazendo piada, eu vi muita gente, mais de uma pessoa, falar o seguinte: ai, mas o Luan mereceu. Não, gente, ele não mereceu. Não mereceu. Nada justifica a violência. Nada justifica você querer agredir uma pessoa. Seja porque ela torce por um outro time, seja porque ele não tá rendendo, não tá entregando um bom futebol, ou seja porque ela tem atitudes que você não concorda. Nada justifica. Porque nós somos pessoas livres para seguirmos os caminhos que quisermos. Então, assim, quando você aí que tá me assistindo, você palmeirense, você fala uma coisa dessas, ai, mas o Luan merece. E agora você tá aí triste por conta da morte da Gabriela, você está sendo hipócrita. Porque quando a gente quer o bem, quando a gente quer fazer o bem, quando a gente quer pregar o bem, quando a gente deseja o bem, quando a gente é uma pessoa de princípios, de valores e do bem, a gente não deseja isso e não faz isso só para quem é dos nossos ou para só quem pensa como nós, para quem torce pelo mesmo time, para quem tem o mesmo lado político, para quem joga bem no nosso time, para quem faz o que a gente acha que tem que fazer. Não. A gente tem que fazer isso para todos. Tem que ser um consenso geral. Poderia ter sido um dos nossos a fazer isso. Porque quando teve briga, o que não tem nada a ver com a questão da morte dela, porque foi antes das brigas, foi antes mesmo do jogo, mas quando teve briga, a torcida do Flamengo não brigou sozinha. E eu vi com os meus próprios olhos gente de uma determinada torcida organizada e chamar amigo meu pra briga. Que aconteceria depois do jogo. Eu vi, gente, eu vi. Então, assim, aconteceu contra um de nós, mas poderia ter acontecido contra um deles. E aí? Nós não podemos julgar, nós não podemos criminalizar os outros, uma outra torcida, sendo que a gente sabe que a nossa faria a mesma coisa. Que muitos dos nossos também fariam a mesma coisa, que a nossa torcida também não é santa. E quando eu tô falando assim, nós, eu tô me incluindo também. Por quê? Porque eu também tenho certo, às vezes no meu jeito de falar e tudo, eu também tô pregando um certo tipo de ódio e de intolerância a torcedores de outros times. E eu vi muitas páginas do Palmeiras hoje postar assim, ai, esse time, se referindo ao Flamengo, né? Esse clube é nojento, torcida nojenta, não sei o quê. Não, gente, não. Todos os clubes têm maus torcedores. Todos. E eu não vou falar só de torcida organizada, porque tem muitas pessoas boas em organizadas, como também tem muita pessoa ruim. Então, assim, pessoas que realmente vão pensando em briga. Isso acontece em todos os times, em todos os lugares, tá? Então, assim, pra que generalizar? Porque você vai falar, ai, não, clube, torcida nojenta, isso não existe. Então, quer dizer que meu pai e meu irmão, por exemplo, que são flamenguistas e que não quiseram ir ao jogo justamente por temer violência, que estavam aqui em casa assistindo o jogo, o que eles têm a ver com o que aconteceu lá, com a morte da Gabriela? Eles não têm nada a ver. O que o clube tem a ver com a atitude de um dos seus torcedores? Não tem nada a ver. Então, esse tipo de discurso que a gente prega muitas vezes, e eu me incluo, porque eu falo muito assim, inclusive de corintiano, tá? Ai, torcida nojenta, raça nojenta, não sei o quê. Isso também, gente, é um discurso de ódio, é um discurso de intolerância,
E a gente tá disseminando isso. E isso também é um tipo de violência. Então, talvez seja a hora da gente parar para refletir a maneira como nós tratamos rivais. Talvez a gente precise agora tratar rival apenas como rival, dentro do campo e não fora dele. Parar de tratar rival como inimigo, como ser inferior, como um ser desprezível, nojento, como uma publicação que eu li dizia. Porque isso não vai levar a gente a nada. Isso, gente, que eu tô falando, vale pra torcida, vale com os jogadores, com diretoria, com tudo. Então fica aí a reflexão. Eu tô muito sentida com a morte da Gabriela, porque eu estava lá no jogo. Inclusive, eu saí do estádio sozinha pra encontrar meus amigos que estavam em outro setor do estádio, e eu não sou de São Paulo. Eu andei até o shopping sozinha. Eu poderia muito bem ter me confundido, ter parado em outro lugar, ter dado de cara com a torcida do Flamengo, não sei. Poderia ter sido eu, poderia ter sido comigo. Entendeu? Poderia ter sido com a minha família, meus pais, meu pai não, meus pais não, meu pai e meu irmão, eu queria que eles fossem no jogo. Convidei eles. Falei, por que vocês não vão? Vai ter torcida visitante. Ainda bem que não foram. Mas enfim, era só isso. Só queria pedir pra vocês para que a gente possa fazer essa reflexão, para que possamos ser seres humanos melhores. E é isso, gente. Não dá mais pra aguentar, pra suportar a violência no futebol, a intolerância, né, o ódio, o racismo, a homofobia, tantas outras coisas. Não dá mais. Tá na hora da gente colocar a mão na consciência e pensarmos em ser melhores. A mudança, ela tem que começar de cada um de nós, tem que começar dentro de nós. Eu não tenho controle dos atos do outro, mas eu tenho o controle dos meus. Então fica aí a reflexão, tenha uma ótima noite. Amanhã eu volto pra gente falar sobre futebol. Até mais.